Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que acordou cedo. Bom dia, queridos. Eu queria te mostrar o, 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 o dia amanhecendo. Tá tão lindo mas fica escuro. Quer ver? Vamos ver se você consegue. Olha lá. Fica escuro lá onde eu tava. Eu não consigo. Deixa eu ver se eu sento ali. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Gente, é lindo ver o dia amanhecer. É lindo demais ver o dia amanhecer. E eu vou ver com você pela câmera. Ó, vou sentar aqui. Ai, que gelado esse banco. Aqui, vamos posicionar aqui. A gente vai vendo o dia amanhecer junto aqui. Ai, então, viu que eu tô de visual novo? Tô de visual novo. Cortei meu cabelo. Bom dia, irmã. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só. Acho que você tava na live do Pablo, né? A gente acorda cedo para uma mentoria aí com o Pablo Marçal. Quem não conhece, pode procurar ele aí na internet, no Instagram, no YouTube. O cara é bom, o cara tem bastante conteúdo. Também te amo, irmã. Oh, meu Deus do céu, que coisa boa. Então, eu quero falar hoje de um assunto que um clique assim, um putz que aconteceu ontem à noite, numa conversa que o Pablo Marçal estava tendo com o Flávio Augusto. Para quem não conhece, o Flávio é um cara milionário, acho que é bilionário, é bastante, tem bastante dinheiro. E ele é brasileiro, ele mora nos Estados Unidos, ele mora acho que em Orlando. E é um cara assim que venceu na vida, venceu um exemplo aí de uma pessoa bem-sucedida, um ótimo caráter, um cara bom. É outra dica que eu te dou. Entra lá, procura lá Flávio Augusto, ele é de geração de valor. E aí o Flávio estava contando um momento que ele passou. E eu falei, caraca, é bem isso mesmo, né? Então, no mundo empresarial a gente tem que estar atento a essas coisas. Então, você que é empreendedor ou que quer ser empreendedor, ou na sua vida mesmo, a gente acaba empreendendo em todos os momentos nas áreas da vida que a gente está passando. E aí ele contou então uma história que ele estava passando por ele tinha dado um mau passo e ele ia perder. Ele tinha perdido já um bom dinheiro e naquela noite ele começou, ele caiu a ficha que ele tinha feito um monte de coisa errada, assim, empresarialmente falando. Bom dia, Flávio, tudo bem? E aí ele disse que olhou para a esposa grávida e cheia de papéis, fazendo conta, e ele falou, e ela cuidava do financeiro da empresa, e ele falou, caraca, eu acabei colocando ela em maus lençóis, né? Porque agora quem tem que resolver, quem cuida do financeiro é ela. E ele tinha dado um mau passo simplesmente porque ele queria facilitar. Ele já estava bem de situação e ele não queria mais, tipo, trabalhar. Ele queria fazer processos e colocar outras pessoas para trabalhar. Então ele contratou pessoas para fazer o que ele tinha que fazer. E aí ele fala uma frase assim
que mexeu muito comigo. Ele fala assim, eu comecei a amaldiçoar, a desdenhar aquilo que me fez chegar até onde eu estava. Tipo, eu tenho um restaurante. E o restaurante é o que tem, e é o que tem sustentado, é o que tem alavancado a minha vida, a minha família, é o que tem me feito prosperar. E aí eu começo a falar, não aguento mais essa vida, não aguento mais essa cozinha, não aguento mais, sabe, assim. Então eu tô amaldiçoando uma coisa que me fez chegar até onde eu cheguei. E era isso que ele estava falando, assim, que ele estava cansado, ele não entendeu. Esse cansaço, ele queria terceirizar uma coisa que só ele poderia fazer. E aí ele começou, ele deu um mau passo e aí comprometeu todo o resultado. E ele disse que nessa hora ele ficou assim, essa imagem da esposa e esse estresse, ela grávida, e ela pediu para ele pegar um copo d'água e ele desce para pegar água e ele vê um gafanhoto. Aí quando ele viu o gafanhoto, ele associou o gafanhoto ao momento que ele estava vivendo. O gafanhoto, para quem não sabe, come tudo. A gente está assistindo aí aos gafanhotos na Argentina, muito triste, eles devastam. E quando ele viu aquele gafanhoto verde dentro da casa dele, ele achou estranho. E aí ele olha pro gafanhoto e fala, vou te matar, eu vou te matar, vou te matar. E aí ele volta, pega a água e dá pra esposa e fala, vi um gafanhoto. E ela fala, como assim, gafanhoto? E aí ele desce então e pega o gafanhoto, e o gafanhoto tá mansinho. Ele põe o gafanhoto dentro de um saco. E ele conta isso num livro. No livro dele, Flávio Augusto. E aí ele põe o gafanhoto dentro de um saco e tá fácil colocar o gafanhoto no saco, porque o gafanhoto tá mansinho. E ele pega e aí ele olha pro gafanhoto e fala, mas por que eu vou matar esse gafanhoto? O gafanhoto nem se mexeu. E daí a esposa dele diz que fala pra ele, agora você vai matar esse gafanhoto. Você falou que ia matar esse gafanhoto, você tem que matar esse gafanhoto. E eles ficam ali associando esse gafanhoto ao momento. E aí ela fala, não, se você falou que você ia matar, você tem que matar. E mata logo esse gafanhoto e tal. E ele matou o gafanhoto. E aí eles que passaram a noite toda, sem dormir, criando estratégias de como eles iam reverter aquela situação. Então ele percebeu que ele chegou naquilo tentando terceirizar uma coisa que só ele poderia fazer. A gestão da empresa dele, só ele poderia fazer. E aí, então ele resolve demitir as pessoas que ele tinha contratado para fazer aquilo que era para ele fazer, para ele continuar fazendo, né? Que ninguém ia fazer igual, ninguém ia cuidar. E aí quando chega no outro dia, ele vai para a ação do que eles tinham resolvido. E aí ele olha para aquelas pessoas e sente a mesma dor que ele sentiu quando ele foi matar o gafanhoto. E aí o cérebro dele tenta convencer ele que pra quê? Não precisa, eles são tão bonzinhos, estão juntos, e não há necessidade, pra que fazer isso? E aí ele pensa no gafanhoto, em tudo que eles viveram naquela noite, a intensidade daquilo. E aí ele fala, não, eu vou matar. E aí ele conclui o plano, né, estratégico de retomar o que eles tinham o que eles tinham se proposto a fazer, e ele faz, e ele executa o plano, e aí ele retoma o crescimento da empresa e volta a crescer e dá tudo certo, e hoje ele é um bilionário.
E essa história mexeu assim muito comigo, porque às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que tem que fazer. E aí a gente fica com dó. A gente fica com dó e fica relevando, e fica remoendo, e fica apostando fichas naquilo que a gente já sabe, a gente já sabe o que é para fazer. Então, não é, por exemplo, nesse caso ele teve que demitir, ele estava lidando com pessoas, né? Então ele teve que assumir o erro de ter contratado, e voltar atrás e demitir. E aí, então, assim, não eram as pessoas, o problema não era. Bom dia, Terezinha, tudo bem, minha querida? Então, não eram as pessoas que. O problema não era com as pessoas, o problema era com o processo. As pessoas estavam envolvidas nesse processo. Então, às vezes, a gente vai ter que lidar com fortes emoções. Fortes emoções. Uma delas é quando envolve pessoas, quando envolve gente, quando envolve emoção. Ô, Terezinha, eu estou contando aqui uma história que eu ouvi ontem. Depois eu vou deixar salvo, você volta lá. É bem interessante. Então, só concluindo, Deus mostra o que a gente tem que fazer. Ou, se você não acredita em Deus, sei lá, alguma força, uma coisa assim dentro da gente, mostra pra gente onde foi que a gente errou e onde está o ponto. Se você não, quando a gente não tem essa clareza, a gente precisa voltar e pensar onde foi que eu errei, o que foi que me fez desviar o plano, a rota e perder o foco. E aí você tem que voltar lá, assumir o erro, porque a gente tem que ter compromisso, não é com o erro, a gente tem que ter compromisso com a verdade. Então, todo mundo pode errar, todo mundo tem o direito até, a gente é humano. Mas quando você percebe, eu errei, volta lá, volta naquilo lá, volta onde errou, a Bíblia fala disso. Volta onde errou e começa de novo. Volta lá, se é um pedido de perdão que você tem que dar, volta lá e começa de novo. E às vezes você vai ter que tomar decisões como essa de matar o gafanhoto. Então, com dó ou não, a gente tem que superar isso e executar aquilo que você tem que fazer. Tem coisa que a gente tem que fazer, ok? Então, era isso que eu queria falar. Essa é a mensagem que ardeu no meu coração hoje. Flávio Augusto tem uma vida, um exemplo de vida. Acho que o nome que ele usa é geração de valor. Geração de valor. É um cara que é muito bacana, dá para você seguir. E essa história ele conta no livro dele. Essa história que eu contei para você do gafanhoto, ele conta no livro dele. E é muito, muito interessante, muito bacana. Então eu quis trazer essa história para te lembrar nesse dia que o que tem que ser feito não tem como. O que é para você fazer, enquanto você não fizer, você vai ficar carregando isso e o negócio não vai andar. Tem hora que a gente tem que tirar os pesos do barco. Tem hora que a gente tem que identificar os pesos que tá no barco e tirar, jogar eles fora. Senão o barco vai afundar. Então você não pode ter dó. Não pode ter dó do peso, porque você vai afundar junto com o peso. Então tem hora que a gente tem que tirar o peso do barco para não afundar.
Ok, um beijo pra você. Deixa eu ir mais perto aqui do dia amanhecendo, olha lá. O dia está amanhecendo. O dia está amanhecendo. Então, hoje não tá frio, tá um ventinho pouquinho. Nem atrapalhou hoje. Ó, o dia está amanhecendo. Eu desejo que você tenha uma ótima terça-feira. Que hoje você possa fluir, que o seu dia possa ser muito, muito, muito abençoado e que você possa identificar os pesos e jogar fora do barco e matar o gafanhoto. Fiquem com Deus, ótimo dia. Beijo, Terezinha, obrigada. Beijo, Terezinha, obrigada. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.